em nome de Jesus, meu Pai, que novamente entremos na tua presença, para te pedir, meu Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Já podemos, Pai, sentir a tua presença, porque antes que a gente chegasse aqui, meu Pai, o Senhor aqui estava. Por isso, meu Pai, podemos acreditar, meu Pai, no que a tua palavra diz. Passarás os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Pai, quero te pedir que o Senhor venha, Pai, fortalecer a tua igreja. Hoje é a noite de Santa Ceia. É a noite, meu Pai, onde o Senhor, meu Pai, deixou para que a gente viesse, meu Pai, celebrar em memória de ti. Então, Espírito Santo de Deus, eu sou limitada, mas o Senhor não. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa falar em cada coração, trazendo a revelação e o entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. A palavra hoje se encontra em Hebreus, capítulo 12, no versículo 6 e o 7. Hebreus 12, capítulo 6 e o 7. E o tema dessa mensagem: como você tem recebido a disciplina de Deus na sua vida? Toda disciplina no momento não produz alegria, mas tristeza. Mas depois ela produz frutos pacíficos aos que têm sido por ele exercitado. Vai gerar frutos de justiça. Amém, glória a Deus. Hebreus, todos encontraram? Hebreus 12. Versículo 6 e o 7. Diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Amém, glória a Deus. Até aqui por enquanto. Mas vocês podem deixar marcado aí. Porque Deus disciplina os seus filhos. Porque Deus nos corrige como filho. Deus usa uma forma de repreensão, de correção, para nos guiar no caminho reto, para que a gente venha andar cuidadosamente, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque Ele é Pai. E como Ele diz aqui, que todo pai que ama os seus filhos, Ele disciplina, Ele aplica a correção. E não é diferente do nosso Pai que está no céu. Deus não querendo que a gente venha se perder, que a gente venha se dar mal, né? No palavreado humano, né? Popular. Então o que é que Ele faz? Ele nos repreende. Ele aplica uma disciplina para nos matar, para nos ferir, para nos envergonhar? Não, jamais. Tudo que o Senhor faz é cuidar dos seus filhos, a quem Ele ama. Vocês conhecem esse ditado, né? Quem ama, cuida. Nós, como pai e mãe, nós cuidamos dos nossos filhos, né? Desde quando eles já são gerados. Nós já temos que ter um certo cuidado. Nós já temos que deixar de comer algumas coisas
de beber algumas coisas, por exemplo, um refrigerante. Por quê? Porque a gente sabe que não vai fazer bem. Aí o Senhor diz, mas se vocês, nós como seres humanos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele. Porque nós somos mal, eu digo, né? Nós somos mal, mas a gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente procura educar, criar eles no caminho que eles vão dar certo. E a mesma coisa é Deus. Deus pensa no nosso futuro. Se Deus não pensasse no nosso futuro, Ele não dizia na própria palavra dele que os planos dele é melhor do que o nosso. Que o que Ele tem para cada um de nós é melhor e maior. São coisas que a gente não pode imaginar, que a gente não pode pensar. É o futuro que Deus tem. Futuros, planos de nos fazer prosperar. Planos futuros de nos dar paz. Não é a paz que o mundo tem para nos dar. Claro que o mundo não tem essa paz. Mas todos aqueles que são filhos e que se encontram em Cristo Jesus têm a paz de Cristo no seu coração. Independentemente do momento que você esteja passando, por muita guerra que tenha, mesmo assim você encontra a paz. É por isso que os crentes é chamado de loucos. Porque pode estar maior guerra, pode estar confusão, mas você está ali, concentrada naquilo que Deus falou ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele quer nos dar o melhor. E por isso Ele disciplina. Mas muitas vezes nós, como seres humanos, nós não aceitamos. Não recebemos a disciplina. É por isso que diz aqui que a disciplina ela nos causa tristeza. Mas depois ela vai trazer alegria. Por quê? Porque você vai ver os frutos. Antes, quando a gente andava na vida errante, a gente teve esse momento de ser disciplinada por Deus. E vamos ser continuação até a gente morrer. Porque não tem essa. A criança nasce, a criança cresce, os filhos casam, mas mesmo assim a mãe e o pai ainda tem que estar disciplinando. Ainda tem que estar aconselhando, guiando os filhos, ditando regras para que ele faça, para que ele não faça. Não é verdade? Nenhuma mãe abandona o seu filho depois que ele cresce. Tem assim um ditado, né, que uma pessoa gostava de dizer, que uma mãe carrega 9 meses o filho dentro da barriga e carrega o resto da vida depois que nasce nas costas. E é uma verdade, porque você como mãe, como pai, nunca vai deixar de se preocupar com seus filhos. Nunca. Eles podem estar velhos, casados, pai de filhos, e mesmo assim a gente ainda tem que estar aconselhando, trazendo eles para a realidade. Qual a realidade? A realidade da vida que nós conhecemos, que está em Cristo Jesus. Tudo aquilo que a gente sabe e não agrada a Deus, a gente chama a atenção do nosso filho. Quer dizer, a gente está sempre ensinando. E é isso que o pai até não faz. Por isso temos que receber a disciplina de Deus com amor. Não se entristecer. Por quê? Porque Ele te ama. Ele só disciplina aquele que é filho. Ele não disciplina aquele que não tem Ele como pai. A disciplina é só para nós que somos filhos. Amém? E eu não sei o porquê que o ser humano, né, nós em geral, a gente se entristece tanto, ao invés da gente se alegrar. Por quê? Porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Cuidado de uma maneira especial, extraordinária. E nenhum de nós podemos cuidar dos nossos filhos como Deus cuida, de uma forma extraordinária. Por muito que a gente queira, a gente não consegue. Vamos ver em Provérbios, capítulo 3, o versículo 11 e o 12. Provérbios.
Provérbio 3, versículo 11 e o 12. Diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Amém, glória a Deus. Então ele disciplina por quê? Porque ele te ama, porque ele quer bem, porque ele não quer ver você sofrer, porque ele não quer ver você perecer, porque ele não quer que você se perca. Por isso ele traz essa disciplina, por isso ele traz essa repreensão. Dói, mas não devemos ficar magoados. Quantas pessoas que por causa da disciplina que é de Deus, eles julgam ser do homem, que é a palavra de Deus, porque quando eu estou falando, meditando na palavra de Deus, não é palavra minha, mas são palavras de Deus. É Deus falando ao seu coração, mas ao meu também, porque antes ele já falou ao meu coração. E ele diz aqui que nós não devemos ficar magoados. Mas quantas pessoas que já saíram da igreja, que já saíram da obra? Eu conheço muitas pessoas da obra de Deus, porque não aceitaram a repreensão, porque se magoaram, porque sentiram muitas dores com a repreensão que é de Deus. Aonde Deus diz que só repreende ao filho a quem ele ama. Então não era para a gente ficar feliz com a repreensão, por quê? Porque ele já declarou aqui que ele só repreende porque ama. Só repreende porque ele quer bem. Quem não está nem aí para você, pouco se importa com a sua vida. Se você vai se dar bem, se você vai se dar mal. Mas se você tem até um amigo, porque o Senhor disse que amigos que amam mais do que um irmão. Tem amigos que ele quer tanto bem, que ele também lhe dá a palavra de advertência. Que ele não fica ouvindo as baboseiras, não. Ele chama a sua atenção. Por quê? Porque ele não quer que você se perca. Não quer que você pereça. Mas aí o que é que vem? Você se afasta logo daquele amigo que lhe falou a verdade. Daquele amigo que causou ali uma mágoa, mas que vai lhe produzir com frutos. Por quê? Porque depois você vai pensar, você vai raciocinar naquilo que você fez ou no comportamento, e você vai ver que você estava totalmente errado. A Bíblia diz, né? Hoje é um dia ótimo, mas não é só hoje não. Não é só na Santa Ceia que nós temos que pensar nos nossos erros e pedir perdão a Deus, não. E se consertar não, é todos os dias. Nós temos que examinar a nós mesmos. Mas muitas vezes a gente quer examinar a vida do outro. A gente quer examinar o comportamento alheio. Você pode até falar, é normal. Mas tem pessoas que ela quer tomar conta da vida do outro. E aí ela se esquece de tomar conta da sua própria vida. E aí o que é que acontece? Ela vai perecer. Ela vai se perder. Porque o Senhor diz assim, na palavra dele. O que adianta? Depois que você ganhar muitas almas, você se perdeu. Você está aí, fala do Evangelho, você pensa que não produz fruto, porque a pessoa não aceitou aqui dentro da igreja, não veio para aqui. Mas aquela palavra que você deu, ela vai produzir fruto. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, a minha palavra não volta vazia. Então ela vai produzir isso. Aí você ganha um monte de alma, talvez você esteja pensando, eu nunca ganhei uma alma, você nunca viu. Ela estendeu as mãos para aceitar Jesus. Mas quantas almas, se você anuncia o Evangelho, se você é aquela pessoa que fala com o seu amigo, fala, quem Deus lhe dá a oportunidade. Você diz ali uma palavra, você talvez não sabe, mas Deus sabe. Vai chegar um dia em algum lugar que aquela palavra que você plantou vai fazer aquela pessoa se render a Jesus.
Amém, glória a Deus? Por quê? Porque o compromisso dele é com a palavra dele. Não é porque a gente fez. Nós fazemos o que Deus manda. Mas quem faz, quem produz, dá certo é ele. Aí você ganha muitas almas e perde a sua própria salvação. Por quê? Porque você examinou sempre a vida do outro, a vida do próximo, e não examinou a si mesmo. Muitas vezes a gente está assim, se encontra assim. Assim fez também o salmista Davi. O salmista Davi, ele tentou encobrir um pecado, mas depois ele recebeu uma disciplina e ele acordou. E ele começou a desejar no coração dele a instruir outros para não cair na mesma armadilha que ele caiu. E é isso que temos que fazer. Nós que já conhecemos, que já sabemos aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, nós não podemos ficar calados. Agora é falar com amor, dizer à pessoa: você está errado, desse jeito aqui você se perde, desse jeito aqui mesmo na terra você não vai se dar bem, você vai sofrer. Não é só a alma não, porque tem pessoas aí sofrendo por quê? Porque eles não ouvem o conselho do pai, não ouvem o conselho de mãe, não ouve o conselho de ninguém. Então vamos aqui para o Salmo 32, para a gente ver. Salmos 32, no versículo 1 em diante. Para a gente ver aqui essa experiência que fez o salmista Davi acordar. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há falsidade. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a mão pesava, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, de todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercará de canções de livramento. Então aqui o salmista Davi, ele acordou, ele reconheceu o pecado dele. Mas sabe por que o salmista Davi, ele acordou? Porque ele recebeu a repreensão de Deus. Mesmo o Senhor, sabendo quem era o salmista Davi, um homem guerreiro, um homem de fé, um homem que era temente a Deus, mas vacilou, assim como nós vacilamos, porque isso é do ser humano. O salmista Davi vacilou, ele tentou também encobrir, e talvez até olhando para o pecado dos outros, mas se esquecendo de se examinar a sua própria vida. E ele disse que enquanto ele encobria o seu pecado, ele gemia. A alma dele, o coração dele estava como uma terra seca. Então é muito importante que a gente venha reconhecer quem é Deus na nossa vida.
Deus é Pai, Ele tem todo o direito de nos repreender. E nós temos que aceitar a repreensão de Deus. Porque a repreensão de Deus é para o nosso bem. É para que a gente venha andar em caminhos retos e não em caminhos tortuosos. E aqui ele diz, depois que ele entendeu isso, olha o que ele diz aqui no versículo 8. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém, louvado seja Deus. Então aqui agora, o salmista Davi tinha tomado uma decisão. O salmista Davi agora, ele queria instruir. Ele queria ensinar. Instruir a quem? A quem estivesse praticando o mesmo erro que ele praticou. Ou outro tipo de erro. E ele queria disciplinar, ensinar. Para quê? Para que a pessoa pudesse andar no caminho reto e não viesse perecer. Porque todos nós vamos pagar o preço dos nossos erros. E a culpa de Deus não é a nossa culpa. Quanto sofrimento muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque tomaram decisões erradas. Porque não seguiram as instruções de Deus. Se a gente seguisse as instruções de Deus, tivesse o prazer no mandamento, nas ordens de Deus, a gente não passava por tanta coisa. A gente não sofria tantas coisas. Mas a gente diz o quê? Eu sou assim. E eu vou morrer assim. Quer dizer, não quer aprender. Não quer aceitar a disciplina de Deus. Deus está dizendo a você, ó, ande pela direita. Aí você olha aquele caminho seguinte, eu vou por aqui. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. E aí você vai, você faz. Você não ouve o pai, você não ouve mãe, você não ouve um amigo, que às vezes Deus usa amigos para nos dar um conselho, pessoas mais velhas, com experiência, que já passou por tantas coisas, mas você não dá ouvido. Por quê? Porque não aceita a disciplina. E esse é o maior problema de nós seres humanos, de nós filhos de Deus. Aqueles que ainda não tomaram sua decisão, eles vão pagar o preço também. Mas o Senhor disse que aqueles que somos nós, que já sabem, nós vamos levar mais. Sabe por quê? Porque você já sabe. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você não é mais inocente. Então, se eu não sou inocente, eu já tive a revelação da palavra de Deus. Deus já falou no meu coração. Isso aqui é errado. E você continua fazendo, você decide fazer, Deus disse que você vai levar muitos atores, ó. Vai ser pior. Mas aquele também que não quer nem saber, ele também vai levar. Ele pensa que porque ele não quer saber, eu não vou prestar conta, vai. Todo mundo vai prestar conta um dia. Diante do tribunal de Deus. Todos. Ninguém vai ficar impune. Aí aqui, olha o que a palavra diz no versículo 9. Não sejam como um cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Misericórdia, né? Mas tem pessoas assim, que são como um burro, que não raciocina. É como um cavalo, você está falando, você está dizendo, não faça isso, e ele diz, faço. É assim. Rapaz, não é assim, é assim. Ele faz tudo o contrário. E às vezes faz até para nos ferir, faz para nos pirraçar. Mas só e quem faz pirraça os outros é quem fica pirraçado. Nós temos que aceitar o principal conselho de Deus. Porque eu só posso aceitar o conselho de algo dele se estiver dentro da palavra de Deus. Mas se for um conselho próprio do ser humano, eu mesmo não recebo. Só recebo se ele estiver aliado com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós, seres humanos, podemos errar. Nós podemos dar um conselho errado. Eu posso dizer assim para você. Se é moça, vamos supor, ou um rapaz, né? Como aqui hoje também tem uns rapazes, quer namorar com uma moça, ou vice-versa, a moça com o rapaz. Aí eu
isso aqui é de Deus. E aí a pessoa vai, se une, se casa, e lá na frente você vai ver que não era nada de Deus. E não era aquela pessoa que a gente imaginava que fosse. Então, por isso, não podemos seguir os conselhos de nós mesmos, mas sim, se estiver aliado com a palavra de Deus, nós podemos dar ouvido. Sabe por quê? Porque Deus usa cada um de nós. Deus pode usar qualquer um. Ele usou até uma burra. Imagina se ele não usa o seu filho. E às vezes usa até o descrente. Né? Muitas vezes a gente pensa que Deus só usa o crente. Assim como ele usou essa burra, ele também usa até o descrente, que vem lhe dar uma palavra. E muitas vezes você não dá ouvido. Mas não foi palavra dele, foi palavra vinda do coração de Deus. Mas, para todos os efeitos, vamos ficar, porque não tem dúvida, na palavra de Deus. Aqui o salmista diz: não seja como um burro ou como um cavalo. Por quê? Porque ele já tinha feito as coisas erradas. Ele já tinha uma experiência. Então, agora, ele podia dizer, ele podia instruir outros. E é dessa mesma forma que Deus quer nos usar, que Deus quer nos instruir. Você já aprendeu por onde você tem que andar, o que você deve fazer, quais são as atitudes suas que é agradável aos olhos de Deus. Você já sabe. Aí você vê alguém fazendo algo que não agrada a Deus. Você tem a oportunidade. Não é você se meter na vida alheia, não. Deus vai promover a oportunidade no momento certo para que você venha instruir aquela pessoa. Eu já falei aqui. Você imagina uma pessoa cega e você vendo que tem ali um precipício e você não dá a mão àquela pessoa porque não vem cair naquele lugar. Que tipo de pessoa seria nós? Você está vendo que alguém está atravessando a rua, uma pessoa que tem uma deficiência. Você está vendo que o carro pode atropelar ela e você não estende as suas mãos para ajudar. Então nós sabemos perfeitamente o que é certo e o que é errado. Amém? Glória a Deus. E Deus não deixa a gente sem correção, porque nós somos filhos do Senhor. E temos que aceitar essas correções. Vamos ver em 1 Coríntios 11, 31 e 32. 1 Coríntios 11, 31 e 32. É a mensagem que a gente lê sempre, né? Na noite de Santa Ceia. Diz assim: 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. O Paulo diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados como o mundo. Amém? Glória a Deus. Então a disciplina, a correção é normal. É algo que tem que ter na nossa vida. Deus tem que nos disciplinar como Pai, nos corrigir. Vamos ver em Apocalipse agora 3. Apocalipse 3 e o versículo 19. O Senhor diz assim: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso sejam diligentemente e arrependam-se. Amém, glória a Deus. Encontraram Apocalipse 3 e o versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes e arrependam-se. Quer dizer, nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que ser pessoas que tenham cuidado em não falhar, em não fazer aquilo que é errado. Temos que ter um cuidado no nosso falar.
nas nossas atitudes. Por quê? Porque é um mandamento de Deus. É a ordem que Deus dá. Nós temos que ter o cuidado para que a gente não venha ficar vacilando, fazendo as coisas erradas. Temos que aceitar a correção do Senhor. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque Ele diz que só corrige a quem ama. E nós temos que nos corrigir. E temos que reconhecer a Deus como Pai, como Senhor, como somos dependentes dEle. Somos criatura criada por Ele. Então nós temos que reconhecer que Ele é soberano, que Ele sabe de tudo. Ele sabe do seu futuro. Quando Ele lhe disser algo, não faça. Por quê? Porque Ele quer o seu bem. Ninguém tem o poder de saber do futuro. Nem mesmo aquelas pessoas que tentam ser adivinhosas, nem elas. Porque quem engana, só quem sabe verdadeiramente o seu futuro é Deus. Amém, glória a Deus. Vamos ver aqui no Salmo 119. Nós temos que entender e obedecer. Obedecer é sabedoria, povo de Deus. Reconhecer quem somos e ser humilde. Salmo 119 e o versículo 57. Salmo 119. E o versículo 57 em diante diz assim: Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer as tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos, embora as cordas dos ímpios queiram prender-me. Eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graça pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me o teu decreto. Amém, glória a Deus. Então aqui o salmista Davi, ele reconheceu quem era Deus na vida dele. Que Deus é a sua herança, Deus é a sua força, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. E ele entendeu aqui e disse, né, que de coração ele queria agora obedecer as leis, a palavra de Deus. E ele disse, conforme a tua promessa, refleti em meus caminhos. Ele diz aqui que ele não refletiu no caminho do amigo ou no caminho do vizinho, ele refletiu nos caminhos dele. E ele pode assim examinar a sua própria vida e voltar seus passos para trás. Ele entendeu que ele estava levando uma vida errante, que ele estava desagradando a Deus. Mas ele também tinha a certeza de que Deus o perdoaria, assim como Deus nos perdoa. Todos os dias podemos falhar, não devemos, mas a gente pode cometer erros, mas Deus está sempre pronto para nos perdoar. Todos os dias ele diz que as misericórdias dele é renovar. Todo dia. Então é mais do que justo que a gente venha refletir nos nossos caminhos. Fazer aqui como o salmista Davi diz. Ele diz, eu sou amigo de todos os que te temem. Isso significa o quê? Que nós não temos que ser amigos de quem não tem temor a Deus. Nós temos que ter compaixão, temos que amar.
ceiar, levar uma palavra de Deus, mas ser amigos, andar de braços dados, com quem não tem nenhum temor a Deus. Aqui o salmista diz, ó, pelas tuas justas ordenanças, sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Amém, glória a Deus? Então é isso que temos que fazer. Ele diz que embora as cordas dos ímpios do mundo quisesse prender ele, quisesse envolver, e o que é que o mundo quer? O que é que as trevas querem? Nos envolver. Daqui a pouco você está fazendo e praticando as mesmas coisas que eles fazem. Mas ele disse aqui, embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graça pelas tuas justas ordenanças. Amém, glória a Deus? Então temos que meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, assim como o Senhor mandou Josué. Essa lei, essa palavra tem que estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, tem que estar enraizada dentro de nós. Para quê? Para que a gente não venha ser envolvido com as cordas dos ímpios, para que a gente não venha praticar aquilo que Deus não se agrada. E quando a gente fizer algo, a gente venha refletir todos os dias naquilo que o Senhor já falou no nosso coração. Que a gente possa mudar os nossos pensamentos. Para concluir, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Deus está nos preparando. Deus está te preparando. Amém, glória a Deus? Vamos saber para que Deus está nos preparando. Timóteo 3, versículo 16 e 17. Diz assim. Acharam? Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a escritura, preste atenção, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus, Ele nos corrige, Ele nos disciplina para quê? Nos preparando para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Quem quer morar no céu tem que ser disciplinado por Deus. Meditar nessa palavra dele, aceitar a repreensão, aceitar as instruções que o Senhor nos instrui. Pode ser até cansativo, muitas vezes, a gente ficar ouvindo a repreensão de Deus, mas no fundo e no fim, ela vai produzir bom fruto para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Porque tudo que Deus tem para cada um de nós é bom. Tudo é bom e perfeito. Não tem nada ruim. Tudo que Deus tem para o seu povo, o propósito dele, é propósito de nos prosperar. Prosperar de dinheiro? Não, mas também mas não é só de dinheiro não. É prosperar, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ter paz é a maior prosperidade que hoje nós seres humanos podemos ter na nossa vida. Prosperidade, família. Família vivendo bem. Tem problema? Sim, todo mundo tem. Mas, debaixo da graça de Deus, nós vivemos bem. Amém, glória a Deus. Se a gente for
Pode dizer assim, mas já tão velho, não quero mais ouvir. Continue dizendo. Continue instruindo. Sabe por quê? Porque se você não instruir dentro da palavra de Deus, aí vamos supor, eu não vou instruir o meu filho na palavra. Mas se tiver um tiroteio ali, o que é que eu vou fazer? Vou agarrar ele, você não vai. Por ali você não passa que você pode morrer. Aí você não vai, você não instrui. Então vamos instruir para que a gente não venha ter que passar por nada disso. Continuar vivendo essa vida que a gente tem, de problema sim, mas de paz. Amém? Glória a Deus. Instruindo os nossos filhos, mas também instruindo o nosso próximo, naquilo que Deus colocar no nosso coração. Amém? Não se esquecendo que tem que examinar primeiramente a nossa vida. Primeiro eu tenho que examinar a minha vida. Eu não posso chegar aqui, apontar o dedo para vocês e dizer isso ou aquilo. E muitas vezes eu mesmo estou fazendo aquilo que eu estou aprendendo com vocês. Então primeiro eu vou me examinar, primeiro eu vou praticar, para depois eu me aconselhar, para depois eu ter moral. Não é a palavrinha assim, moral, para poder falar. É a mesma coisa com o filho. Você não pode fazer, ensinar algo que você não faz. Você não pode dizer ao seu filho, respeito a Deus, se você não tiver esse respeito, se você não temer a Deus. Porque não vai adiantar nada você falar. Amém? Glória a Deus. Entenderam a mensagem? Então, que as palmas não ouvem ao Senhor Jesus.